Olá, pessoal. Hoje estamos de volta aqui com o nosso La Salle Cast e a temática de hoje é uma temática bem interessante. Concluir o ensino médio, o que fazer? Mas a gente tem pessoas aqui para ajudar dentro dessa construção, né? E contamos hoje com o nosso professor Antenor de Química, professor Hortência de Redação e, para nossa grande alegria, 2 estudantes que vêm complementar o nosso momento. João Leite Prazer. E Mirella. Prazer, muito bom ter vocês aqui. Obrigado por vocês terem vindo e terem aceito esse momento aqui junto com todos nós aqui com La Salle. A gente agradece. É isso. Que bom, gente. Então, é isso aí, né? O que a gente vai fazer a hora que concluir esse ensino médio? Será que a gente já tem essa resposta? Mirella quer ajudar nesse processo? João Leite? Quem quer começar essa brincadeira? Eu posso começar. Bem, isso foi algo que é muito marcante pra gente, né? E é algo que vem batendo na tecla desde que a gente entra na escola mesmo, o que a gente vai ser quando crescer, sempre fazem essa pergunta pra gente. E é algo muito difícil, né? Porque são muitas opções, é muito ampla a área, e a gente tem muita dúvida nisso, né? Mas a gente está sempre sendo direcionado, e se a gente vai fazer Enem, se a gente vai fazer PAS, se a gente vai conseguir entrar na faculdade, ou se a gente vai empreender, ou buscar outras áreas, né? Eu quero muito fazer uma faculdade, mas eu também quero ir para as outras áreas. Eu também tenho vontade de empreender, eu também tenho vontade de fazer mais de um curso. Então, eu acho isso muito legal. É isso mesmo. Eu acho que a escola está aqui para isso, né? Para promover essa situação e poder ajudar vocês dentro desse contexto. E no finalzinho a gente vai ter uma surpresa, né? Para a gente poder estar contando do que a gente está também trazendo aí para vocês e investindo, né? Nesse último ano, a 3ª série do ensino médio. E João Leite, o que você conta para a gente? Eu acho que o término do ensino médio é tipo, um grande passo para a vida de qualquer um, né? Que ele marca a transição entre o que diria tipo, a vida de uma criança, que seria estudar para fazer a prova, fazer só passar de ano e trimestre, para a vida de um adulto, que seria faculdade, trabalho, emprego, ou até seguir, tipo, determinar a carreira que a pessoa quer seguir. Mas ela também tipo, amplia a visão das opções que a pessoa vai ter, que ela não necessariamente o curso que ela escolher vai ser o eterno na vida dela, ela, muito provavelmente ela vai mudar de área durante a sua vida profissional. É isso. E vocês estão preparados para mais responsabilidades, hein? A gente nunca sabe, né, se a gente está preparado mesmo. Mas, assim, eu tenho muitas expectativas, né? E a escola, ela ajuda demais, ela direciona muito a gente. Coisa boa. Então, acho que agora eu vou passar para os meus professores aqui, para eles poderem falar um pouquinho sobre isso, né? Hortência, diga lá, o que você acha desse finalização de ensino médio? Como é que é isso? Olha, pensando na finalização do ensino médio, né, não tem como pensar separado da minha vida. E eu me lembro, comentava com o Antenor, e isso também com os meninos, que na minha época, lá no início dos anos 2000, quando eu terminei o ensino médio, as opções elas eram muito limitadas, né? A gente terminava o ensino médio e era quase que a decisão, como o João colocou, de uma vida inteira, né? Você tinha que escolher o curso superior e havia uma pressão muito grande de você escolher corretamente. Então, ali aos 16, 17 anos, a gente tinha a opção de terminar o ensino médio, fazer o vestibular e dentro daquilo da minha realidade, as minhas escolhas eram em cima daquilo que a escola e as poucas universidades que tinham na época me ofertavam. Hoje, estando do outro lado, né, como professora, que está ali também atenta a tudo que se disponibiliza para os meninos hoje, como há muito mais, né, oportunidades. A gente fala muito do vestibular, mas até mesmo o próprio vestibular hoje ele é muito dinâmico. Então, falar de finalização do ensino médio hoje é falar de possibilidades. E de possibilidades que elas não são eternas, né? E elas vão acompanhando esse processo de se tornar adulto na vida dos meninos e que a gente aqui vai encaminhando e vai mostrando e direcionando também, né, Tânia? Porque o papel da escola também é esse. É dar a direção, é muitas das vezes apontar caminhos
para que vocês, estudantes, se sintam mais seguros nas escolhas que vocês farão. E eu acho que assim, Hortência tem vivência dos dois lados, né? Como professora e como estudante, né? Universitária, isso é bem positivo também, né? Para poder estar conversando com os meninos e estar trazendo essas informações também fresquinhas, né? Fresquinhas. Eu sempre gostei muito de estudar. E quando, né, em algum momento da minha vida acadêmica, surgiu a oportunidade de voltar para a universidade, eu falei, é agora, é o momento. Então, hoje, né, além da formação na área de letras, eu também estou agora como universitária na área de comunicação. Então, viver o processo universitário depois também, com maturidade, e nessa dinâmica de muitas oportunidades tem sido fantástico, porque eu também passo a enxergar como esses meninos enxergam, né? Como esses jovens que estão aí no mercado de trabalho agora junto comigo, passam por esse processo de sair da escola e entrar na vida adulta, como o João bem colocou. Então, Antenor, e aí, o que você tem também para contribuir, para acalmar o coração, né, e saber qual é a reta aí a seguir? É um momento em que as decisões, elas às vezes chegam muito rápidas, né? Mas eu acho que a geração atual ela tem uma vantagem de que o acesso à informação é facilitado. Então, eles já começam desde, muitos deles, a gente não pode generalizar nesse sentido, a pesquisar sobre alguma coisa do seu futuro. Se quer, de fato, prestar o vestibular e já iniciar a faculdade, se de repente quer... Tem alguns que tiram um tempinho para descanso, às vezes acham que é necessário, tem gente que vai para a área de concurso público, que é que na realidade nossa aqui do Distrito Federal ela é forte, né? Tem a questão do empreendedorismo, enfim, eu acho que a vantagem deles é essa, tem acesso facilitado à informação. Então, muitos deles chegam mais com aquela ansiedade, gente, e agora? E quando vê, chegou e precisa tomar essa decisão. Então, eu acredito que com essa facilidade do acesso à informação, eles podem amenizar um pouquinho essa questão e esse desespero que possa surgir. Mas eu acredito que é sempre um momento muito delicado. Eu digo por experiência própria, porque eu sempre quis fazer jornalismo. O pessoal, quem me conhece sabe. Eu sempre quis fazer comunicação social na época do UNB, só que eu era muito bom na área de química. E também via a área da química como uma oportunidade. Uma segunda possibilidade. E cá estou hoje lecionando na disciplina. E também, às vezes, trabalho um pouco com essa questão de comunicação, que eu acho bem bacana. Acho que é essencial para o ser humano se comunicar, falar, expor essas ideias, né? Por isso que a ideia do podcast era sensacional. Então, acho que para os meninos, o maior segredo é aproveita esse recurso que tem da tecnologia, pesquisa, vá atrás, conhece alguém da área, conversa com seus professores, conversa com seus familiares, que vai ajudar muito para que esse processo não seja muito conturbado. E sim facilitado e que gere muito mais a expectativa boa de você poder ter começar uma nova vida, do que aquela expectativa, não escolhi certo e tudo mais. E não tem problema se fizer 2 cursos, se fizer 3 cursos, se quiser estudar e trabalhar, que é normal, né? É você entender que tudo isso é possível. Né? Eu acho que isso que você traz, a gente poder ter essa opção de escolha, né? Eu acho que em casa um pouco com o que a Hortência falou, às vezes a gente está muito novo, né, para decidir. Então a gente tem aquela sensação de que não é esse curso que eu quero. E às vezes a gente tem uma influência muito grande também da família, né? Às vezes em casa, né, o pai é médico, é advogado e que são bem-sucedidos. E aí a gente pensa, poxa, vai ficar mais fácil, né? Mas a gente está muito novo ainda para essas decisões. Eu acho que um pouco do que a Hortência traz e do que o Antenor fala também é bem significativo, né? Porque a gente tem a oportunidade de falar, não era isso que eu queria. Espera aí, dá tempo de retomar? Dá tempo, né? E aí a gente está vendo, né, Hortência? Dá tempo, né? Dá muito tempo. Dá tempo de retomar, dá tempo de experimentar. Eu acho que o grande momento do ensino médio, que muitas das vezes até por essa quantidade de opções, ou pelo medo, pelo desconhecimento, é desperdiçar a oportunidade de degustar um pouquinho da vida acadêmica que vocês vão ter a oportunidade de escolher. Então, através dos projetos, através das vivências, através das aulas, quantas vezes a gente escuta, Tânia, de estudantes que já passaram aqui conosco, falar assim, olha, numa aula de biologia, eu vi ali o despertar para um curso que eu não me imaginava que um dia faria. Então, ter esse olhar também de
é um mundo que vai se abrir e que eu vou estar atento ali a receber essas informações, faz muita diferença no caminho que depois esses estudantes vão percorrer. É verdade, e a gente escuta muito isso mesmo, né? Como minha professora teve influência dentro dessa minha decisão, né? Então, o pessoal de química, né? A gente vê muitos meninos indo para a área de química. Eu acho que o que favorece também, que é muito significativo aqui no colégio, é que a gente trabalha com esses projetos, né? Química dos medicamentos, né? A questão da gente pegar os fitoterápicos, né? Também. Então, assim, tanta coisa que a gente oferta que o propósito é exatamente esse, né? Eu poder já experimentar dentro do meu processo do ensino médio e aí, então, eu usar isso como, opa, acho que eu gosto disso, então deixa eu ir lá, né? Mas hoje os meninos também estão querendo empreender, né? Como isso está forte, né? A garotada já entrando dentro dessa dinâmica aí de bitcoins e empreendimentos, né, diferentes, conseguindo fazer também alguns acessos de plataformas diferentes, né, e tudo isso. Então, assim, como é o empreender? Vale a pena? Olha, eu gosto muito dessa área, porque o que acontece? Eu acho que no empreendimento você consegue ir para um lugar que você vai se sentir muito bem, que é uma coisa que você gosta muito. Exemplo, se eu gosto muito da área da educação, eu consigo empreender, eu posso criar cursos para ajudar as pessoas, eu consigo misturar as duas áreas, sabe? E levar diretamente ao ponto da minha área, da área que eu gosto mesmo. Então eu acho que é uma área muito aberta, muito ampla, eu posso fazer com diversas coisas. Se eu quiser trabalhar com roupas, eu posso trabalhar com roupas. Se eu gostar de tecnologia, eu posso trabalhar com tecnologia também. Então, eu acho muito, muito significativo. Vocês acham que a gente consegue, dentro desse nosso contexto da sala de aula, porque a gente também tem algumas determinações em termos de formação geral básica, né, os nossos itinerários e tudo, a gente consegue abrir a cabeça deles também para o empreendimento? Com certeza, com certeza. Eu acho que a ideia do novo ensino médio é justamente mostrar para eles o leque que as disciplinas podem, né, apresentar em relação ao quê? O que isso se aplica a gente tem um código, a gente trabalha muito em educação, que é CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, o que a gente pode usar de cada uma dessas disciplinas nessa filosofia? Eu adoro essa filosofia, eu aprendi com um professor meu no NB, professor Wildson. O que o CTS mostra para mim daquela disciplina? Então, o que a química me mostra? O que as ciências sociais me mostram? O que a biologia, a matemática me mostra nesse sentido? E justamente quando a gente fala de tecnologia e sociedade, é achar um ponto em comum para empreender. Eu gosto sempre de citar o exemplo da Olimpíada Nacional de Aplicativos. Que inclusive, modéstia à parte, nós somos bicampeões nacionais. Não eu, né? Porque eu sou da instituição, mas eu falo com orgulho, né? Com orgulho, né? A gente tem, inclusive, o último projeto, ele é bem interessante, né? Liderado pelos meninos, e tem a figura do professor André e do professor Heraldo, em que eles desenvolveram um aplicativo em que as pessoas colaboram com aulas. Uhum. É como se eu tenho uma aula ali vamos lá, vou falar aqui da minha parte, de química orgânica. Uhum. Aí ele vai lá e coloca aquela aula disponível e faz isso como um acesso para pessoas que não têm, às vezes, um poder aquisitivo, algo assim, para acessar uma aula. E um dos meninos que estava envolvido no projeto já falou que vai levar isso para a faculdade. Olha. Então já começa um espírito de empreender, porque querendo ou não, ele pode levar isso como uma maneira de sim, ter um ganho, ter um dinheiro, aumentar, vai que se torna uma grande empresa. E nasceu daqui da escola. Uhum. Né? Então a própria onda é um reflexo de, por exemplo, que a gente incentiva os nossos alunos aqui dentro. E com o novo ensino médio isso é possível porque a gente vê essas aplicações. O interessante é isso. Se a gente voltar um pouco no tempo, na nossa história, e aí falando um pouco mais técnico, né, dentro da área da educação, a nossa matriz de referência da Rede La Salle já trabalha há alguns anos com uma palavra que é chave, que traduz muito o que você, Mirella, acabou de falar, que é o protagonismo. Uhum. Né? Quando a gente trabalha o protagonismo em sala de aula, seja num projeto pequeno, numa apresentação de sala, numa pesquisa direcionada, a gente dá a você, estudante, a possibilidade, né, de escolher, de ter maturidade ali naquele processo dentro da sala de aula, das decisões que você vai tomar, né, para uma apresentação, para o desenvolvimento de um trabalho escrito, para algo que vai ser demonstrado ali de forma prática. Então, o empreendedorismo, ele parte da ideia do protagonismo, né, que você é responsável ali naquele momento por diferentes decisões. E a gente enxerga isso muito forte
durante todo o ensino médio. E isso vai moldando, vai auxiliando essa caminhada de 3 anos desses estudantes no ensino médio para chegarem mais maduros nessa finalização, né? E, de repente, pensar numa carreira em que ele vai ser o protagonista daquele processo, seja através de uma loja, seja através do uso da tecnologia, de cursos paralelos. Mais uma vez, a palavra-chave é escolha, mas antes da escolha, as opções que a gente tem, né? Ter consciência dessas opções é transformador, né? E é o que a escola busca fazer. Eu acho que assim, o feedback que a gente tem quando os meninos saem daqui é muito positivo em relação a isso, né? Eles voltam e eles trazem esse tipo de informação do quanto que eles se sentiram assim preparados, né, para enfrentar esse ensino superior ou algum empreendimento, né, diferente, tudo. E aí a gente fala um pouquinho do vestibular, né? Que eu acho que sempre, né, essa palavra, né, ela tem um peso, né? E aí entender o que é esse vestibular, né? O tipo, o tempo de prova, né? Como que eu tenho que... quais são as atitudes, né, corretas para eu poder dar conta, né? São 2 dias de prova, como é que eu tenho que me preparar? Então eu gostaria de escutar um pouquinho, acho que o Antenor tem um pouquinho para contribuir aí com a gente. A gente sempre... fala muito com os meninos, a gente está em sala, às vezes eles falam assim, mas por que isso? Não, então, no vestibular é a fala clássica do professor, mas cai assim, entenda, né? A gente aqui em Brasília vive essa realidade de ter tanto, né, a preocupação com o Enem quanto com o vestibular da Universidade de Brasília, e dentro da Universidade de Brasília a gente tem um PAS, né, Programa de Avaliação Seriada. A UNB tem dado um foco maior ao PAS, então ela tem incentivado mais os alunos a façam o PAS, tanto que metade das vagas de acesso à UNB vem do PAS. O PAS tem 2 chamadas, uma chamada clássica quando termina o ensino médio e uma 6 meses depois, né? E aí tem o vestibular tradicional e tem o Enem. Acho que o maior ponto que a gente tem que falar para os nossos alunos é, se prepare bem para essas avaliações. Em que sentido? Realize os simulados. Acho que é um primeiro ponto. A gente aqui na instituição, a gente sempre fala para os meninos, gente, tem os simulados para vocês fazerem. Por que vocês realmente não simulam como que seria o exame em si? A gente não está pedindo com que às vezes você precisa, sei lá, se trancar no seu quarto, desligar de tudo e fazer. Não. Mas fazer as questões, marcar o tempo que você tem ali, que você resolve um item ou outro, ver qual que é o bloco que você tenha mais dificuldade. E a gente sempre fala, como é que você monta a estratégia de montar uma prova? Tem gente que vai partir, eu sou melhor em exatas, então comece de exatas. Não sou melhor em humanas, então comece de humanas. Ou segue o modelo da prova, né? Tá aqui a prova, a pessoa vai nessa sequência. Acho que cada aluno acaba desenvolvendo com o tempo. Então, prestar o vestibular é mais que tudo, entender como é o exame, se preparar bem para esse exame, nos dias anteriores à prova, dormir bem, se alimentar bem, né, ter um momento de paz, tentar curar a ansiedade que tem daquele momento, que é normal, né, nós somos seres humanos, com alguma coisa que seja relaxante, ouvir uma música, caminhar no parque. E saber que vai ter mais oportunidades. Às vezes a pessoa faz o vestibular e não atinge o resultado que ela espera. Mas ela não entendeu, vou ter mais chance, eu me preparei, ela colocou isso na cabeça. Acho que o vestibular tem muito desse ponto, né? O processo em si, ele é um processo que às vezes exige, porque eu acho que cada vez mais os jovens buscam isso. Mas que eles têm capacidade. Não desistir também, né, muitas vezes. E aí eu e o Hortência, a gente sempre tem esse bate-bola, né? E aí, como fazer essa preparação? Como ter isso, né? Eu entendo muito que isso vai sendo aos poucos. Você não vai conseguir de maneira... E aí eu pego o assim, gancho né? do que você fala dos simulados, né? A importância deles realizarem os simulados, né? Com regularidade. Porque é através desses simulados que você vai ver onde você está errando, o que você precisa melhorar, onde você precisa pedir a esse professor um apoio maior. A redação, né? Hortência aqui, que faz parte dessa cadeira da redação, né? Da língua portuguesa, o quanto que é importante, né? A produção desse texto, a gente ter um repertório cultural para a gente poder realmente desenvolver uma produção, né, competente, uma produção realmente que vai me trazer um resultado significativo. Fala um pouquinho disso para a gente, Hortência. Então, pegando também tudo que o Antenor falou, essa preparação que ela precisa ser contínua, né? Quando a gente enxerga hoje no Brasil o cenário para o acesso ao ensino superior, ele passa pelo vestibular. E
de diferentes maneiras, né? Como o Antenor bem colocou, a nossa realidade aqui é muito voltada para Enem e é muito voltada para o processo seletivo da UNB. E em ambas as provas, a gente percebe a importância da frente de redação, né, da frente de língua portuguesa, mas de redação em específico. Se a gente parar para pensar, por exemplo, na estrutura da prova do Enem, né, que ela é composta ali de 2 partes, objetiva e redação, e que no somatório da nota, a redação ela vai ter o peso ali de 1/5, né, da nota do estudante, uma das 5 frentes, vamos colocar assim, né, separada ali de linguagens e humanas. E o que você fala, Tânia, é fundamental. Quando a gente olha o nosso histórico de aprovações no vestibular, quando a gente observa os estudantes que perseveraram ao longo dos 3 anos do ensino médio, a constância na realização das produções textuais, na realização dos simulados, nas oportunidades que foram surgindo ao longo do ano letivo, é fundamental. E muitas das vezes também a gente olhar o resultado do simulado, que é algo também que eu e Antenor comentávamos sobre esse processo. Muitas das vezes a gente faz a prova, ou produz a redação, faz o simulado e fica muito ansioso pelo resultado. O resultado sai, a gente olha, ou bate aquele desânimo, ou dá aquele alívio, mas a gente não revê as questões, a gente não refaz a produção. A Tânia sempre conversa muito conosco, né? Tem esse acompanhamento da importância da reescrita. O quão é importante você se aprofundar, eliminando ali aquilo que você, né, não alcançou, não atingiu a nota esperada. Então, a gente percebe que, apesar de ser uma disciplina, né, voltada para a área da linguagem, ela precisa muito das demais frentes. Então, quantas vezes a gente vê isso muito nas provas da UNB, principalmente, né, a correlação do tema da redação com uma área específica, a importância do conteúdo da lista de obras. Então, assim, é fundamental que esse processo, que o vestibular ele não é um fim, ele é um processo, né? E ele começa pouco a pouco, como o Antenor colocou muito bem, até para não sobrecarregar a questão da ansiedade, mas que é possível alcançar um resultado positivo, é possível sim, né? Quando o estudante faz essa escolha do vestibular, ele conseguiu o resultado. Exatamente. E só puxando o gancho aqui do pouco a pouco, por isso que, por exemplo, a UNB vê o PAS como uma maneira mais efetiva. Por quê? Não sobrecarrega, porque quando a gente fala de vestibular, o Enem ou qualquer exame externo, a gente junta todos os conteúdos do ensino médio na aprovação no último ano. É muita coisa, a gente sabe, é muita coisa. Então o PAS divide, uma prova por ano. É mais fácil, professor? Gente. É mais fácil de entrar no UNB pelo PAS. Esse é o pouco a pouco que a gente tenta trazer para os nossos alunos, que a gente fala muito com eles, né? Inclusive, seria até interessante, né? A gente olhar assim e falar, e o PAS? O que é para esses meninos? O que é o vestibular? É interessante sempre ouvir eles e formular sempre a melhor proposta para a gente encaminhar eles para o ensino superior. Então, a gente vê assim, alguns projetos que a escola, né, apresenta. Então, dentro dessa concepção da redação, hoje a gente tem a plataforma da Redigir, né, que é com esse propósito de vocês terem um retorno mais rápido da correção da redação. Hoje a gente tem o Clube do Livro, né, que é também com esse propósito de vocês poderem estar lendo outros, né, títulos e poder estar aumentando esse repertório de vocês. E para você, como é que é isso também de o PAS dentro dessa concepção do que o Antenor traz? Como foi o PAS 1 para você, o PAS 2? Porque eu acho que isso não acontece aqui, né, gente? Na nossa escola, todos se dedicam ao PAS 1, ao PAS 2. Quando chega no PAS 3, eles falam, opa, agora vai ficar fácil, porque eu fui bem no PAS 1, eu me dediquei, né? Ou não? Ou será que eles pensam assim, puxa vida, por que eu não levei mais a sério o primeiro ano, o segundo ano, e agora no terceiro tem um peso maior? E aí, como é que é isso? Eu acho que o processo de preparação é o ponto-chave para esses vestibulares. Principalmente para o PAS, porque o PAS ele é diferente de qualquer outro vestibular. Então, tem a questão das obras que foi falado, tem as questões das questões mesmo, porque uma errada anula uma certa. Então, é muito importante o processo de preparação. E acredito, assim, que no PAS 1 foi mais difícil por ser o primeiro, eu estava muito nervosa.
Aí no PAS 2 já foi mais tranquilo, porque eu já sabia como funcionava mais a prova, já tinha feito muitas provas anteriores, até as que a escola passa, igual os vestibulares, os simulados, né, que vocês falaram, que a escola fornece pra gente fazer. É muito importante. As obras também, tem que estudar todas, porque além de, não só para o PAS, mas elas são muito significativas para o nosso conhecimento mesmo, sabe? Para abranger. Tem diversas músicas, diversos livros que eu não conhecia antes. Eu conheci depois que eu peguei a lista do PAS e vi. E eu gostei, assim, eu sou muito apaixonada por todas as obras, acho muito importante. Que bom. E é isso. O terceiro, eu estou um pouco nervosa, porque ele tem mais peso, igual você falou. Então, eu acho que... Mas assim, querendo ou não, já tenho a experiência de 2 PAS passados. Então, acho que é um pouco mais tranquilo, por a gente ser, vamos dizer, veteranos, assim, nesse processo. De fato, eu acho que isso que vocês trazem, né? A forma da pontuação, né? O PAS, ele tem essa diferença aí muito grande, que a gente tem que estar muito atento, né, Antenor, de saber se eu realmente marco aquela, se eu não marco, ou o que eu dou maior importância, ou o que eu não faço, né? Então, não é fácil, eu acho que é um desafio muito grande, né? Aqui no nosso programa de avaliação seriado, o quantitativo não é o melhor. Eu fiz mais, respondi mais questões, né? Então, calma aí. Responder mais questões não quer dizer que você respondeu elas de uma qualidade muito boa, de uma maneira boa. Qualitativamente, talvez não tenha sido bom. Então, a gente orienta muito os nossos alunos a terem essa certeza. É isso, o item está de fato certo? É certo. Está de fato errado? Então é errado. Não sei. Pula. Às vezes é uma leitura, você vai voltar no item, fazer de novo, né? Então, o PAS tem essa particularidade. Então, a prova exige muita atenção. Por isso que quando eu falo que dias anteriores é importante o candidato estar bem preparado, descansar bem, comer bem, né? Porque uma boa digestão ajuda na prova, levar um alimento leve, né? Durante a avaliação, muita hidratação, é um dos fatores que sim, ajudam bastante ele a ter um bom desempenho no exame. E outra coisa importante, trazendo, né, um pouco aí para vocês também, quando você vai fazer o Enem, aí até o tipo de itens são diferentes, né? E aí, como é isso para vocês? Qual é o sentimento que vocês têm dentro dessa situação ser tão diferente, né? Uma prova do Enem para uma prova do PAS. Sim, com certeza. É muito difícil, né? Porque são realmente muito diferentes. O Enem, ele é uma prova mais contextualizada. Então, todas as questões têm textos grandes. Diferente do PAS. O PAS, ele é mais conteudista. Então, é mais assertivo as questões, sabe? Eles são mais diretos, vamos dizer assim. Então, assim, é um pouco difícil, mas eu acho que quanto mais a gente treina, mais isso fica normalizado pra gente. Porque, exemplo, a escola, ela fornece os 2 simulados. São um de Enem e o outro de PAS. Então, acaba que a gente se acostuma com isso. Então, eu acho que, assim, tem o nosso foco, com certeza, se a gente vai focar mais no PAS ou no Enem. Mas eu acho que quanto mais a gente pratica isso, mais fica fácil mesmo. Facilita muito a gente treinar antes. Vocês chegaram a fazer a prova como treineiros? Sim, eu fiz no primeiro e no segundo ano, com certeza. E aí você já entrou também no SISU para ver como é que você faz as opções? A gente não pode entrar ainda no SISU, por a gente ser treineiro. Quando a gente faz a inscrição, tem uma opção. E quando a gente marca como treineiro, a gente entra em uma outra lista. Então, a nossa correção, ela sai depois, mas ela é muito importante. A correção sai igual, ela sai um tempo depois das pessoas que não são treineiras, porque, né, elas são prioridades. E acho que é muito importante a gente avaliar se a gente evoluiu de um Enem para o outro ou não, né? Eu, pelo menos, quando eu fiz o primeiro Enem e o segundo, eu comparei as 2 notas para ver, né, para comparar mesmo, para ver o que eu evoluí, o que eu preciso melhorar. Então, por exemplo, a minha nota de redação subiu muito, ainda mais depois dos projetos aqui na escola. Então, eu acho muito importante isso, a gente comparar as notas e ver o nosso processo. E alguns diferenciais, né, que a escola aqui também apresenta, que é a proposta de orientação vocacional, a feira de profissões, né? O quanto que isso é importante também para você poder conhecer e saber como é que isso é desenvolvido, né? A questão do projeto de vida, as Olimpíadas de Conhecimento, né? Hoje elas são utilizadas também em algumas universidades para
ingresso, né, na universidade. Então, a gente sabe o quanto é importante. E aí, a gente vai chegar até a nossa novidade, né, no La Salle, que é o nosso programa da Central de Vestibulares, né? Bom, a Central de Vestibulares, ela foi pensada com muito carinho, com muita vontade de auxiliar esses estudantes que estão no ensino médio, que têm à disposição uma série de informações, mas como o João bem colocou, a gente precisa também conhecer aquilo que a gente vai enfrentar, né? Então, nós temos várias opções de vestibulares. Como selecionar a melhor estratégia diante de uma prova, né? Qual é a minha real possibilidade diante, por exemplo, de uma etapa que não foi muito legal no PAS? Quanto tempo eu preciso realmente gastar para fazer uma prova? Qual questão é mais relevante? Se eu vou dar mais atenção àquilo que eu já sei, como vai ser a orientação até da minha preparação? Então, a Central de Vestibulares, ela vem, Tânia, para esclarecer, para trazer para esses estudantes ferramentas para potencializar a realização de provas externas, de vestibulares. E aí a gente tem, num primeiro momento, né, a ideia do DF, que é Enem, que é o PAS, mas são estratégias que, quando a gente compara, podem ser utilizadas em concursos públicos, podem ser utilizadas em provas seletivas de universidades privadas aqui no DF e fora do DF. E são estratégias, muitas vezes, que os estudantes vão levar para a vida acadêmica. Nós já vimos, em algumas aulas, estudantes já aplicando nas nossas próprias avaliações as estratégias de resolução de questões que a gente aborda na Central de Vestibulares. E aí o Antenor também pode complementar a questão de o quão importante é olhar para o processo que esse estudante já realizou. Então, a gente tem estudantes de primeira, segunda e terceira série hoje na Central, mas como é interessante para o estudante que está já com uma caminhada, como a Mirella bem colocou, né, que acompanhou o processo ali na primeira etapa, na segunda etapa, ou mesmo do primeiro Enem para o segundo Enem. Quando a gente fala da preparação, é justamente isso. O candidato bem preparado, ele chega vamos dizer assim, no ponto que culmina ali naquele último processo, fala, pronto, vou conseguir sentar e fazer a prova. E aí a ideia da Central de Vestibulares, quando surgiu esse convite, foi justamente, como que a gente vai auxiliar esse estudante? No quê? Como? Porque quando a gente fala em Brasília, a gente tem muito essa questão do NB, vem o Enem, né? O Enem ele é importante, por exemplo, vocês falam muito de UNB, e quem não quer às vezes o UNB? Tudo bem, você pode usar o Enem como um acesso às universidades privadas, você pode ganhar bolsa de estudo, você pode estudar até fora do país. O Enem tem essa maravilha no processo, né? Te dá um leque de opções, assim, uma gama enorme de você escolher, além do fato de você, consequentemente, estudar até mesmo fora do DF, né? Você tem institutos federais aí, universidades estaduais, federais, né, cursos técnicos, enfim, é uma possibilidade muito grande. Então, uma das estratégias que a gente adotou recentemente na Central de Vestibulares foi, a gente aplicou um simulinho. O que é esse simulinho, professor? É um simulado pequeno, e esse simulado a gente falou para os meninos, gente, marca o tempo. Então, cada estudante que estava com a gente na Central pegou um simulado que a gente elaborou, com questões do PAS, do Enem, a gente foi variando, e eles com um cronômetro do lado, celular, alguma coisa, e nenhum deles olhou para o celular, a não ser para o cronômetro, diga-se de passagem, marcaram o tempo. Porque tem item, às vezes você está ali com uma prova, você demora mais tempo numa questão, mas tem item que o teu conhecimento já está alto, você bateu, não, está errado, você é letra A, pronto, e você ganha tempo. Então, é a gente mostrar para eles como que você pode pegar um exame, e até mesmo pensando na realidade de Brasília, que a gente fala até de concurso público e tudo mais, isso se aplica. Quando a gente vai pensar redação hoje, você vê vários concursos, por exemplo, que tem a redação. Né? Então, isso começa no ensino médio. Então, a importância de, no ensino médio, eles já criarem uma rotina. Ter uma rotina é essencial para o estudante ter bons desempenhos em processos externos. Tempo de estudo, o tempo do descanso, o tempo do lazer, todo mundo tem um hobby, tem algo que gosta de fazer, tem o momento da televisão, tem o momento da rede social, mas entender, criar uma rotina de estudos é algo essencial para ter um bom desempenho. Com certeza. Então, isso é algo que na Central a gente também fala para os meninos. Tem essa rotina, cria uma. É verdade. E é importante, né, que a gente também coloque
e é uma coisa que a gente também observa muito, às vezes quando é proposto um simulado ou alguma prova, alguma coisa, se não valer nota, não tem o mesmo empenho e a dedicação, né? Isso a gente tem que mudar essa cultura, né? E de vocês realmente perceberem a importância de se dedicar, mesmo que aquilo não vai valer nota, porque aquilo vai valer para você como uma experiência de avaliação de como é que está o teu desempenho, né? Então, a gente reforça muito isso. Uma atividade que a gente tem na rede, que é a avaliação de conhecimentos da rede La Salle, que a gente pega com o pessoal da terceira série, exatamente para a gente também poder ver como é que está esse desenvolvimento de vocês. E se ela não tiver um valor, muitas vezes a gente vê que não tem uma dedicação como deveria, né? Mas faz parte, a vida é assim mesmo, né? E a gente vai tentando alinhar. Como é para você realizar avaliações que não vai trazer nota para você? Tem um peso diferente? Como funciona? Olha, acho que um peso diferente tem, mas é pelo fato da pressão mesmo, de não valer nota. Mas eu acho que isso vai muito de cada um mesmo. A gente tem que ter uma noção mesmo de que isso vai beneficiar a gente. Se a gente levar a sério, vai ser muito importante, porque igual o Antenor falou, a questão do tempo, ela é essencial. A gente testar como seria no dia da prova é essencial, porque muitas vezes a gente fala, mas lá na hora eu faço mais sério. Só que vai fazer mais sério mesmo se eu não treinei antes? Então, acho que é essencial mesmo. A gente tem que levar a sério antes pra gente poder repetir isso depois. Senão a gente vai chegar lá na hora e vai ficar perdido, não vai saber qual a nossa facilidade. Por exemplo, eu tenho facilidade com humanas e dificuldade com exatas. Então, se eu chegar lá na prova sem esse conhecimento prévio, eu não vou saber se eu vou começar por exatas, por humanas, se eu vou fazer na ordem da prova, se eu não vou. Então, acho tudo isso muito essencial e a gente tem que ter esse autoconhecimento e essa disciplina mesmo de chegar lá e fazer como se fosse no dia da prova. João, para você é assim também? Acho que é um ponto muito importante, né? Porque desafia a pessoa, porque é algo natural a pessoa querer, se ela se dar menos a algo que não vai dar retorno, então ela acaba por desleixar e não fazer, se dar ao máximo a questão. Então, eu acho algo muito importante você se desafiar e se propor a fazer como se fosse valendo, até, tipo, pensar, essa prova vale só para um trimestre, para um ano, não sei o quê, mas você vai fazer ela como se fosse o Enem da sua vida, como se fosse valer a entrada de uma faculdade, você dá uma importância maior, até porque você se leva ao autoconhecimento até, quando você falou de revisar o que você errou, e saber o seu nível, e seus pontos fracos e seus pontos fortes. E saber o que você deve instruir o seu estudo e sua dedicação. É isso, eu acho que são muitas possibilidades aí, né? A gente fala também até da realização também de um estudo no exterior, né? Sim, de você também poder importantíssimo. fazer isso. O Enem traz isso, mas você também pode buscar outras possibilidades e mudar, né, completamente dentro desse período aí, antes de efetivamente você ingressar em algum curso que você tem interesse, que te chama atenção e tudo, né? Então, eu acho que hoje, com a central de vestibulares, que a gente com um simulador de notas, com, né, a verificação do acompanhamento dos estudantes para ver o resultado deles, né? Eu acho que é um primeiro projeto nosso, é o primeiro ano, né, que a gente está trazendo isso. Eu acho que os professores também abraçaram a causa e falaram, vamos, né, fazer a coisa funcionar e dar certo. E o nosso objetivo é que cada vez mais a gente tenha mais meninos, né, participando, se empenhando, se dedicando. Eu acho que é importante a gente também enfatizar isso, né? E aí falar um pouquinho, acho que agora os professores podem fazer esse momento de mostrar a importância desse trabalho que vem para agregar para o vestibular ou para aquilo que eles forem resolver, né, como possibilidades do ensino superior. Eu vejo assim, eu pensava, quando começamos a central, a desenhar esse projeto, que muitas das vezes a gente, pensando na cabeça de estudante, vê o vestibular como algo desconhecido, né? Um grande desafio que eu ainda não conheço. Quando, na realidade, a gente sabe o que vai acontecer.
O que falta muitas vezes é esse conhecimento técnico, porque o vestibular ele é uma prova técnica. E quando a gente fala de técnica, é do colocar a mão na massa, é do saber fazer ali com a questão que está na sua frente, com o tipo de prova que está na sua frente, a melhor resolução daquele momento. Então, o Antenor fala muito bem da preparação física, mas a preparação da estratégia é o que a gente visa na central. Então, o conteúdo, que é tão importante em muitas avaliações, a contextualização, o repertório, né, a parte de conhecimento que você traz ao longo da vida, vai fazer muita diferença. É uma parte fundamental. Mas se você não tiver também traquejo de prova, se você não tiver, como o João colocou, o macete de responder uma questão de uma maneira mais objetiva, você joga muitas vezes uma oportunidade de pegar uma nota maior, de ter uma prova melhor naquele momento. Então, mais uma vez, a central ela vem para trazer para a realidade do estudante do ensino médio uma melhor realização da avaliação, uma maior segurança, porque você está bem preparado no conteúdo e você está bem preparado também para resolver aquela prova de uma melhor maneira ali naquele momento, que é o momento final, né, da sua formação. Exatamente. E não somente ajudar na preparação, é mostrar como que você pode utilizar essa prova para outras aplicações. Em que sentido, professor? No sentido de um Enem. O que o Enem pode te trazer? Então a Tânia citou aqui bem bacana a questão, posso estudar fora. Né? As parcerias que o governo fez, e principalmente Portugal, que é um destino mais buscado pelos estudantes, a gente tem até ex-alunos nossos aqui que estão, né? Em Porto, Coimbra, né? Desbravando o velho continente. Então lá, né, nesse sentido, é bacana, né? Eu tive a experiência de intercâmbio, mas ela já foi na faculdade, então não tinha nada. Eu fiquei um tempo no UNB, depois eu fui, então não tive essa oportunidade. O Enem, na minha época, ele era um classificatório de escolas, ele não tinha como propriamente esse vamos ver, como é que se diz a palavra? Esse acesso essa perfeito. amplitude que hoje esse acesso tem, né? ao ensino superior. Cada universidade tinha a sua própria prova. Agora criou-se, centralizou no Enem, né? Então, mais do que isso, é mostrar essas possibilidades. Mostrar para ele o que você pode, né? Eu acho que é isso aí que o Antenor traz e que o João acho que está querendo trazer também. Eu acho que quando você tem o teu resultado e você aplica isso no sistema, né, do SISU, aí ali você tem, né, as possibilidades de cursos e de universidades, né? Você olha a nota, né? A gente também dá essa instrução. Então, por exemplo, agora no segundo semestre, muitos desses meninos se aproximando dos exames, a gente consegue, né? A gente tem um simulador, né, uma planilha, a gente coloca a nota desses meninos, a gente fala, tal curso que eu quero, professor, eu quero, sei lá, uma engenharia. Tá, tem alguma opção? É o UNB? É, de repente, uma universidade federal aí, sei lá, um Rio de Janeiro, que adota bem o Enem, né? Minas Gerais adota também bastante, e aí? Então a gente dá esse direcionamento, mostrar também o que o Enem pode fornecer. Porque às vezes a gente centraliza muito essa questão, o Enem aqui e aqui. Mas, gente, Exame Nacional do Ensino Médio, nacional. Ele até internacional. Olha que... Não é só nacional. Não é só nacional. Olha que maravilha que a gente tem nesse nosso sistema. É uma prova contextualizada, que nem a Mirella falou, tem texto e tudo. Tem texto que, inclusive, pode ajudar na redação, né? Tem aquelas diquinhas. Essas dicas aí a gente não vai falar muito aqui, porque é para quem vem quinta-feira. É isso aí. Então já fica... A gente não vai dar já spoiler fica o convite, aqui. Né, Antenor? Então, toda quinta-feira, né, às 3h, a gente está aí esperando. Você, aluno do ensino médio, não precisa ser só de terceiro ano. Primeiro ano a gente está atendendo, segundo ano a gente está atendendo, terceiro ano, com esse foco maior, a gente quer mais nossos alunos de terceiro ano. Então venham. Eu acho que tem um diálogo, tem a apresentação, tem a conversa, tudo que a universidade pode te trazer. Acho que a Central de Vestibulares ela vem num momento essencial para a gente. Então, eu acho que isso é um projeto que já estava, né, pensado e que a gente estava só amadurecendo para que realmente a gente desse o start nele, né? Então esse ano a gente conseguiu fazer isso, agora a gente dá uma parada, né, que tem um recesso,
Segundo semestre a gente volta com carga total, inclusive procurando trazer também pessoas de fora para poder agregar dentro desse processo, porque a gente sabe que outras universidades, né, em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tem outras nuances aí que é importante que vocês também tenham conhecimento. E a possibilidade realmente de um college, né, de você poder estar fazendo isso lá fora, para dar continuidade aos estudos e ter a oportunidade de ser independente, né? Eu acho que isso é muito significativo, a gente soltar um pouco essas amarras, né? E aí, no momento que a gente vai para o ensino superior, a gente realmente vê, caramba, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, né? É isso. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que o que a gente estava buscando é exatamente trazer um pouco tudo que a escola pode estar ofertando para vocês, né? Mas eu queria finalizar um pouco, escutar, Mirela, o que é para você, quais são as suas últimas impressões assim que você pode estar contribuindo, ou alguma coisa que você viu dentro desse processo até, né, com a proposta da Central de Vestibulares, mas que você acha importante agregar ou mudar, ou o que você acha de importante aí para estar trazendo? Eu acho que a Central de Vestibulares, ela abre muito os olhos de todos os alunos, porque é um processo que vai desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. E é muito importante porque acho que, assim, a gente não tem noção muito de muitas coisas, ainda mais no primeiro ano. A gente não sabe mesmo como funciona o vestibular, como que é essa vida, porque a gente sai de um momento do fundamental e entra no ensino médio que é totalmente diferente. E a gente está num processo de ir para o ensino superior, de ir para o mercado de trabalho. Então, eu acho muito importante porque nos guia, né? Nos guia para ter um direcionamento para onde a gente deve ir, porque a gente muitas vezes fica perdida, a gente não sabe para onde vai, como que faz isso, como que faz aquilo, aí como que funcionam as provas, e como que eu faço para me preparar, se eu quero ir bem. Então, eu acho muito importante, eu gosto muito desse projeto. Que bom, né, Mirela? Eu acho que é isso mesmo, acho que a gente está buscando isso. E para o João, como é isso? Acho que um fator muito importante que a Central de Vestibular traz é a prática, né? Como diz o ditado, a prática leva à perfeição. Então, tanto essa exposição dos simulados, do simulado do Enem, do PAS, e as aulas da Central de Vestibular, elas são importantíssimas para a preparação dos alunos, né? Não só para o vestibulares locais aqui, como da UNB, mas de universidades específicas, como, por exemplo, a Unicamp. Isso mesmo. Eu acho que essa é a pegada, né? Esse é o objetivo, certeza. né? Perfeito. Esse é o que a gente está buscando mesmo, né? Antenor, alguma coisa mais aí para a gente agregar, acrescentar nesse processo? Eu acho que sempre é importante frisar que para os nossos alunos e para todos aqueles que buscam sempre bons resultados acadêmicos se dediquem, façam as coisas no seu tempo, tenham o seu estudo, tenha a sua rotina, faça aquilo que você realmente busque como uma forma que o seu estudo fique prazeroso. Não fique algo pesado. Maçante. Eu tenho que estudar, por quê? Porque eu tenho... Não, você vai entender com o tempo que isso vai te trazer só benefícios. Então, acho que esse é um ponto que eu queria deixar aqui para finalizar, que torne o seu estudo, a sua maneira de adquirir conhecimento algo prazeroso. E leve isso para a sua vida. Porque hoje a gente leva isso para o nosso trabalho, né? A gente falando, nós três como pessoas adultas aqui que já tem o seu emprego, tem sua vida, e a gente faz isso. A gente está aqui porque a gente gosta. Então mas a gente não adquiriu isso do dia para a noite. Isso foi todo um trabalho que foi construído ao longo do tempo. Então leve esse estudo, leve a sua formação, participe, aplique simulados, busque sempre estar ampliando seu conhecimento. Para a gente, assim, é uma pós, vamos. É um mestrado, vamos. É um doutorado, é 4 anos, mas é 4 anos. É um PhD, vamos. Então, assim, adquira sempre conhecimento, sempre estude, busque estar sempre antenado às coisas, né? Eu acho que conhecimentos, atualidades é importante, né? E leve isso como um ensinamento de vida. Vai por mim, no final vai valer a pena. Isso aí. Hortência, como é que é isso também? Eu acho que essa palavra final aí é super importante. Olha, se eu pudesse falar para todos os estudantes do ensino médio, uma frase: aproveite as oportunidades que a escola oferta.
Então, muitas das vezes, a gente se fecha diante de um convite, diante de um projeto, diante de um simulado, né, que muitas vezes ali não vai ser aquele peso maior, ou de uma aula à tarde, que não tem aquele peso que uma outra aula tem. Mas como é bom a gente saber que a escola também é esse espaço de experimentação, esse espaço de acompanhamento, de acolhimento. Então, fica o meu convite para você. Venha para a Central de Vestibulares, se dê essa oportunidade. Você que é estudante da primeira série, da segunda série, da terceira série, tem o seu lugar guardado na Central. E eu tenho certeza que a cada encontro você vai sair mais preparado, você vai sair mais consciente de todo esse processo que você vai viver e vai viver bem, tá certo? Então, vem para a Central com a gente. Que bom, gente. Eu acho que a gente consegue fazer essa finalização, dando para todos os nossos estudantes, né, oportunidade deles aproveitarem aquilo que a escola oferta, né? E aí, acho que dentro dessa temática, concluir o ensino médio, o que fazer, eu acho que a gente sabe o que fazer, né? É só vir que a gente vai ajudar e esse processo vai ser muito mais leve. Então, eu quero agradecer hoje a presença do nosso professor Antenor, agradecer a professora Hortência, também aqui presente, aos alunos Mirela e João. Obrigado por vocês estarem aqui, da gente poder estar proporcionando aos nossos alunos do ensino médio essa oportunidade. Eu sou Tânia Payne, supervisora educativa do Colégio La Salle Águas Claras, e agradeço mais uma vez por essa oportunidade.